Parte 2. Vários estudos. Capítulo 2. Martim Garcia. Parte 1. O prata é uma ilusão geográfica, que a pouco e pouco se apaga. Mais claramente, um estuário a extinguir-se nas derradeiras fases da evolução de um rio. Desde 1832, numa das escalas da viagem clássica do Beagle, Charles Darwin, embora atraído por outros estudos, definiu-lhe aquele caráter transitório. Calculando a verdadeira idade dos restos fósseis de uma fauna extinta, conservados nas argilas calcárias dos terrenos pampianos, descerrara para logo a imagem retrospectiva de um grande braço de mar que, em épocas remotíssimas, cobria inteiramente a atual província de Entre Rios. 10 anos depois, d'Orbigny confirmou-lhe o acerto, ampliou-lhe, distendeu o velho Mare Clausum até o médio Paraná. E quase em nossos dias, Herbert Smith, enfeixando um sem número de investigações esparsas, delimitou a moldura do antiquíssimo quadro de uma hidrografia morta, a expansão oceânica, estirando-se pelas áreas onde hoje se desatam as terras ondulantes dos pampas, dilatava-se até além das extremaduras setentrionais de Corrientes, e nela afluíam, totalmente distintos, com as suas embocaduras separadas de centenares de quilômetros, o Paraguai, o Paraná e o Uruguai. Sobreveio então um longo período de reconstrução prodigiosa. À maneira do Nilo, que carregou montanhas para edificar as planuras estendidas a jusante de Tebas, os 3 rios, em cujas águas barrentas de lamas e detritos passavam os planaltos diluídos do Brasil central e do Oriente boliviano, começaram, pelos séculos em fora, a aterrar a desmedida bacia, precintando-a das primeiras faixas arenosas, a prefigurarem aparelhos litorais. Dos primeiros baixios, aflorando ilhados nos baixamares, à mercê dos fluxos e dos refluxos, das primeiras dunas inconscientes e friáveis, marejadas de saibro, a amontoarem-se, a espraiarem-se e a delirem-se à feição dos ventos, até se formarem as primeiras ilhas, multiplicando-se em arquipélagos, travando-se em istmos, ou articulando-se em penínsulas presas aos pontais arremessados das costas, no vagaroso processo da constituição dos territórios, a princípio largamente reticulados no cruzamento dos Paranás numerosíssimos ou salteadamente afundando em depressões de que são hoje testemunhas as lagoas salgadas de Córdoba e La Rioja, e subsecutivamente, mais íntegros e unidos, de modo que, em remate, todo aquele espaço fosse ocupado por uma planície fluvial, de nível, encobrindo a superfície perturbada dos terrenos mais antigos, onde assentava o mar. Ora, este ciclo não se ultimou ainda. O mesmo naturalista adverte-nos que o Paraná e o Uruguai porfiam em aterrar o último trecho da bacia evanescente, de sorte que os restos da fauna moderna serão, por sua vez, encarneirados nas novas planuras que se formarão, exatamente como as milodons e megatérios se amortalharam outrora nos lençóis de lama de que se formaram as pampas argentinas. A dedução é segura. O crescimento da terra continuará, ali, pelos tempos adiante, adscrito ao mesmo processo natural que presidiu as formações pampianas, até se entupir completamente a célebre garganta do organismo argentino, consoante a curiosa hipérbole, ultimamente aventurada entre as fórmulas da política internacional, para exprimir, simbolicamente, a entalhadura que se escancela na costa, entre Montevidéu e Punta de las Piedras. Não há verdade impedir-se-lhe, em futuro remotíssimo, aquele engasgamento. Mas os profissionais argentinos exageram-no. A sua marcha, de fato imperceptível, assume-lhes aspectos estranhos, de um movimento assaltante da terra, recordando uma volta de toda a geologia aos imaginosos cataclismos de Cuvier. Cotejam as velhas cartas do estuário no século XVI,
confrontam-nas com as de agora e registram-lhes, apreensivos, as mudanças. Revendo-as em 1902, Elmer Cartelli, consultor técnico do Ministério de Obras Públicas, observou alterações profundas e não as encobriu. A seu parecer, o delta platino, extremado hoje em Punta Morón, avança incessantemente à maneira dos do Ganges e do Danúbio. Outros veem na superfície líquida que os defronta, desde as desembocaduras do Paraná e do Uruguai até a barra limitativa do Atlântico, expressivos atestados de um aterro em larga escala. Multiplicam-se os baixios, cegam-se, lento e lento, os canais, invadidos das areias. Acentuam-se a mais e mais os espaldões das barras, e avolumam-se os bancos, nomeando-se, sobretudo, o que se alonga da boca de Santa Lúcia a Buenos Aires, atravessando a meio o estuário, e prefigurando um outro delta, lateral, capaz de acelerar consideravelmente aquela obstrução enorme. Por outro lado, em toda a cercadura da margem meridional, novas terras emergem, enxudeando-se, numa sublevação contínua, nímio prejudicial ao porto de Buenos Aires. E as plantas hidrográficas ou estudos de várias comissões nomeadas para elucidarem esta circunstância alarmante, convergem, consoantes, na afirmativa do levantamento paulatino do litoral portenho, onde se adunam, de preferência, os sedimentos aluviais. A terra cresce, rasam-se as águas, por fim se desviam, rumo feito às ribas da banda oriental, de formação mais antiga e firme, onde, como corolário deste desequilíbrio do regime fluvial, cada vez mais se reprofundam os canais, afeiçoando-se à grande navegação. É, como se vê, e eles julgam demonstrar, uma fatalidade física, tangível, apavorante, crescente. Daí os trabalhos notáveis já feitos a muito custar pela República Argentina e os que se planeiam numa escala indefinida, as dragagens sistemáticas acarretando serviços de conservação dispendiosíssimos, os balizamentos longos dos canais desenhando-se a resplandecerem à superfície das águas nas linhas pontuadas das boias iluminativas, os semáforos flutuantes para assegurarem roteiros dúbios e penosos, as docas monumentais e jetês armadas à captura de uma profundidade escassa de 23 pés no máximo, aquém do calado mínimo dos menores transatlânticos, os projetos arrojados de canais laterais, a exemplo do que ligará La Plata ao ancoradouro de Buenos Aires, paliando-lhe apenas os defeitos irremediáveis, e a imponente construção de portos artificiais, como o de Samborondón, vindoura maravilha entre os prodígios da hidráulica contemporânea. Recordam-nos o ressurgir da engenharia titânica dos holandeses, mas com um objetivo oposto, para afastar a terra e atrair o mar. Realmente, entre as linhas secas e os desenhos e as páginas crespas de algarismos dos projetos, dos pareceres, dos diagramas e dos relatórios, que conjecturas tão sombrias agoirentam, se poderiam inserir as linhas comovidas de uma frase de Domingos Sarmiento, escrita há 50 anos. El Río de la Plata se embarca rapidamente en toda su extensión y en pocos siglos más Buenos Aires dejará de ser puerto. Não maravilha que há pouco tempo o engenheiro Barabino, diretor do Departamento de Obras Públicas de la Nación, ao repelir o projeto de um canal que a seu parecer redundava no prejuízo de favorecer aquele deslocamento das massas líquidas para o litoral uruguaiano, garantisse sem vacilar que ele engraveceria a situação delicadíssima de Buenos Aires, predestinada a isolar-se em um internamento que a despojará das vantagens de sua posição fluvial, e exemplificasse citando o caso acontecido às vistas da geração atual, de se haverem retirado as águas que formavam os antigos banhados de Palermo.
Aí se trata, evidentemente, de uma circunstância local e impropriada a generalizar-se ou a constituir-se exemplo dominante. Tão certo é que não será em poucos, senão ao cabo de muitos séculos, que desfecharão estas transfigurações vagarosas da terra, e se reduzirá o espraiado latino a um grande e verdadeiro rio, prolongando o Uruguai, de que o Paraná se tornará tributário, e ajustando-se definitivamente à banda oriental. Para isto, mais do que os sedimentos trazidos pelos rios, concorrerá a lei hidrográfica de Beer, ou seja, o próprio fatalismo astronômico da rotação terrestre, impondo aos rios orientados como prata, no hemisfério sul, a torção obrigatória para leste, já a se denunciar hoje, graficamente, na complexidade das costas ribeirinhas do Uruguai. Entretanto, a importância histórica que porventura se liga a um fato, de marcha muitas vezes secular, atenua-se consideravelmente ou desaparece na sua própria distensão indefinida, no tempo. Não acontece o mesmo com as suas fases atuais intermediárias. Tornaram-no de algum modo preponderante na política platina. O facies imanente ao estuário, no período em que o encontrou a história, figurava-se com efeito, de par com tantos inconvenientes, vantajosíssimo, sob muitos aspectos, à nação que lhe senhoreasse as águas, sobretudo atendendo-se que a sua condição semifluvial faria que se não pudesse limitar a sua jurisdição interior, privativa, com os princípios gerais de direito que regem os mares livres. Ao mesmo tempo, uma navegação tateante, a colear pelos canais, tornejando baixios, submetida ao comando adventício dos práticos, criaria, facilmente, às mais formidáveis esquadras, situações de fraqueza irremediáveis, e o prata, apesar de desmarcada porta larga de 50 léguas, que escancara o tráfego fluvial de quase um quarto da América do Sul, poderia ser trancado de golpe, no sobrevir de qualquer conjuntura que exigisse esta medida, constituindo-se extraordinário elemento de defesa. No seu âmbito, tão ao parecer desimpedido e franco, a grande navegação até a Calastiné, onde se liga a rede ferroviária de todo o norte argentino, depois de um trajeto de 470 quilômetros a partir da cabeceira do delta, só se efetua por um canal único, partindo de Buenos Aires para leste e depois ao norte, a buscar as confluências do Paranaguaçu e do Uruguai. Assim, na ilusória fartura de suas águas, se risca aquele rio estreitíssimo que ninguém vê, serpeante na profundura, escondido debaixo da carena dos barcos e por vezes divagante ou vário. Eram intuitivas as vantagens ao país que o possuísse, indenizando-se sobradamente dos dispêndios de uma conservação dificílima, com os direitos e recursos de uma fiscalização soberana. O simples apagamento das boias iluminativas seria o cerrarem-se de improviso todas as passagens. Além disto, rematando dispositivos infavoráveis a derivarem de elementos tão prejudiciais, aquela estreitíssima trilha batimétrica, antes de atingir as costas do Uruguai e a 8 quilômetros delas, evita-as vivamente, inflete para o norte e, depois de um curso de 16 milhas, ladeia os flancos de uma ilha que comanda de alto e de perto, inteiramente, a passagem. Deixando-a, o canal alcança logo adiante o ponto onde se forqueiam o Paraná e o Uruguai. A importância excepcional da ilha de Martim Garcia ressalta, evidentemente, das condições naturais daquela passagem, a prender-se-lhe a ilharga, e do local, tornando-a, de fato, a chave de todas as entradas para o interior, por intermédio do prata. Revejam-se os inumeráveis projetos que de 1876 a 1899 se elaboraram e discutiram, atinentes a melhorar a travessia do estuário, sujeita sempre a preliminar de efetuar-se, de extremo a extremo, em águas argentinas, de modo que nenhum outro país compartisse jurisdição sobre ela. E ver-se-á como aquele nome ressoa monotonamente em todos os pareceres. Os 1000 e poucos metros de Passo de Martim Garcia eram diretriz intorcível, fatal, dos mais discordantes roteiros.
desenhando-se como trecho pré-estabelecido e imutável, ante o qual eram preteríveis quaisquer outros, embora dotados de melhores requisitos de navegabilidade. É que a formação tópica do Prata, originando aquela única e exclusiva linha de penetração, e bipartindo-a nas que conduzem aos seus 2 grandes rios formadores, precisamente depois da passagem obrigatória ajustada aos flancos ocidentais de Martim Garcia, fora de toda influência estranha, revestira naturalmente a ilha de um valor que certo não se arrodeassem águas mais praticáveis e profundas. Compreendem-se, então, todas as controvérsias ou convênios apaixonadamente debatidos que no correr de um século se travaram à roda de um ilhéu, de si desvalioso, e a que Dias Solis, na falta de melhor nome, dera o seu dispenseiro de bordo, sem imaginar que o tornaria imortal. Sem dúvida, a fisionomia histórica de Martim Garcia é uma prova do quanto importam, por vezes, às mais complicadas relações políticas, os fatos físicos mais simples. Do ponto de vista argentino, ela figura-se uma dádiva da própria natureza. Pelo menos os rios trabalhadores que construíram, conforme os cálculos exagerados de Cartelli, 1.554.000 quilômetros dos melhores terrenos agrícolas da República, e que hoje estão perlongando-lhe desastrosamente para o levante o domínio territorial, têm naquela ponta de rocha o último marco de uma tarefa milenária, desde que, evidentemente depois dela para leste, a correnteza forte do Uruguai, volvendo entre as barrancas firmes de formação mais antiga e estável, sobrestará de vez o avançamento das aluviões e aterros. Além disto, enquanto eles malsinam toda a economia do país, rasando-lhe portos, entulhando-lhe enseadas, abarreirando-lhe os caminhos marítimos para a sua capital, ameaçando interná-la, sequestrada dos mares, num círculo isolante de sedimentos acumulados, foi ainda a sua ilharga a correr providencialmente no lado argentino, fora do domínio e das vistas da nação vizinha, permitindo-lhe jurisdição privativa que se lhe abriu o desafogo de uma passagem praticável e segura para os recessos da terra. Então se aclaram numerosos aspectos dessas velhas questões platinas, onde os acontecimentos algumas vezes refletem, incoerentes e discordantes, a instabilidade e as vicissitudes do ciclo evolutivo do Prata, como se as linhas mais expressivas da história política sul-americana traduzissem ou copiassem aquela página admirável da história natural. Mostra-no-lo o livro de Agustín de Vedia, onde sobressai, na primeira parte, a apologia mais apaixonada e viva que ainda se fez da posse argentina sobre a ilha requestada. Lendo-o, depois de La Isla de Martim Garcia, de Setembrino Pereda, colhe-se em flagrante a inconstância singular de muitos sucessos, sujeitos na mais completa passividade à molduragem dos mais opostos juízos, à feição do subjetivismo dos que os discutem. As mesmas coisas e os mesmos homens oscilam, bifrontes, como símbolos invariáveis, a que se trocam apenas os sinais para passar-se das fórmulas uruguaias às fórmulas argentinas. Fora longo reproduzi-los, arrostando-lhes a inaturável monotonia. A tarefa viria a talho para demonstrar-se o quanto a história se mascara e dana com a intrusão ilógica dos casos nascidos esporadicamente das paixões ou das discrasias do momento, espécies singularíssimas de realidades inexistentes, coisas que de fato aconteceram e historicamente não existiram pelo próprio aparecerem fora da diretriz geral das ideias e intuitos verdadeiramente dominantes de uma época. Mas isto fora escrever um livro apagado, paralelo às páginas fulgurantes do escritor platino. Então, o caso original de Martim Garcia despontaria com interessante destaque nessas margens indecisas da pequena história, urdida de meias verdades e meias mentiras, onde rebrilha a anedota e esfarelam-se as esquirolas das conjecturas discordantes, e campeia a farfalha dos incidentes pessoais, e revela a peripécia inexpressiva, e domina o fortuito, e pontificam soberanamente os rubros exegetas de todos os preconceitos patrióticos. Pelo menos, demonstrar-se-ia que desde a sua gênese
que ele vem malignado de todos os inconvenientes e exclusivismo de uma idéia fixa e irredutível, tão obsessora que suplantou por vezes, escandalosamente, no ânimo dos mais lúcidos estadistas, outros pensamentos e outras ideias, incomparavelmente mais altas. Vale a pena mostrá-lo a correr embora. Foi em 1827 que Dom Pedro I, num de seus garbosos gestos de imperador romântico, abriu ruidosamente um debate, destinado a perturbar intermitentemente as grandes linhas retilíneas da diplomacia imperial. Negociava-se no Rio de Janeiro, com o plenipotenciário argentino Garcia, o tratado de 24 de maio daquele ano, quando o imperador lançou, do próprio punho, na minuta de condições que deu ao Marquês de Queluz, nosso ministro de Estrangeiros, a cláusula do artigo 6º, estatuindo que, se entregasse ao Brasil a ilha de Martim Garcia, de que o Império necessitava para a melhor segurança de suas fronteiras e da sua tranquilidade. Os torcicolos das maranhas diplomáticas cortavam-os, como se vê, a linha reta daquela decisão golpeante. E o imperador podia vibrá-la. A situação daquelas gentes platinas era desesperadora. O recontro liricamente romanceado de Tuzangó tivera os efeitos que devera ter, desvaliosos e inapreciáveis, próprios a uma batalha indecisa que não sombreia as nossas glórias militares. Entretanto, aquele artigo foi para logo repelido pelo negociador argentino, embora o presidente Rivadavia, impressionado ante o espetáculo das Províncias Unidas do Prata, cindidas das discórdias civis, lhe insinuasse como elemento principal de seus esforços e ponto de partida para tudo, a paz. A repulsa era compreensível. Dom Manuel J. Garcia era a figura preeminente da diplomacia argentina, que ele representava, quase isolado, desde os tempos agitadíssimos das lutas da liberdade. Tinha uma cultura clássica excepcional, com o supletivo de conhecimento perfeito dos homens que o rodeavam. Assistira ao nascimento da pátria, adestrara-se no governo, desde 1821, como ministro. Era o companheiro predileto de Rivadavia e êmulo de Julián Agüero. Além disto, a sua negociação tinha como objetivo expresso, à parte a paz anelada, a devolução da província oriental à Argentina, ou a ereção dela em um estado separado, livre e independente. E fora em verdade lastimável que, ainda para propiciar o conseguimento de tão elevados intuitos, ele se submetesse a uma resolução, imposta de uma forma tão abertamente imperialista. Repeliu-a. Reaviaram-se as negociações perturbadas e concertaram-se por fim no Tratado Abortício de 24 de maio de 1827. Relendo-o, vê-se que venceu o precavido negociador, substituindo-se a cláusula alarmante pelo artigo 4º daquele acordo, consignando apenas que a ilha seria reposta no statu quo ante bellum, retirando-se dela as baterias e petrechos. Porém, ao mesmo tempo estonteia-nos uma surpresa. Nota-se com espanto a violação integral da fórmula superior de suas instruções e que as nobilitava. Pelos artigos 1º e 2º, a província cisplatina continuaria incorporada ao Império, renunciando às Províncias Unidas do Prata a todos os direitos sobre o território respectivo. Veja-se o contraste. Martim Garcia é um rebento granítico de 2 milhas de roda, mal apontoando nas águas com uma altura escassa, cingida de recifes fervilhantes a recordarem a ruinaria e o desmanteio das costas uruguaias, de onde se desarticulou em épocas remotíssimas. E por aquela partícula exígua do velho presídio da metrópole, o homem mais representativo da política internacional argentina trocava um país inteiro, esquecia uma nacionalidade nova e vivaz, traindo ao mesmo passo a causa mais elevada de sua missão. Comentando este caso de daltonismo político, observaríamos ainda que o convênio fracassou, salteando-o as rajadas patrióticas a irromperem do seio de todos os partidos em que se fracionava a república, acarretando a queda da presidência Rivadavia, e que as mais ríspidas passavam, indiferentes, de alto, sobre o pecaminoso abandono do Uruguai, indo bater de preferência o plenipotenciário que consentira naquele tocar-se de leve
na paragem intangível e sacramentíssima. Não se impressiona, contudo, ad vedia com a antilogia. Cega-o a mesma fascinação. Encanta-o o romance histórico de Martim Garcia. Acompanhando-o, qualquer leitor inexperto acaba convencendo-se que o domínio pleno de Buenos Aires, ali, se firmou como invariável preliminar de todas as negociações e artigo implícito, sem número, de todos os tratados. O assunto, miudeado aos mínimos pormenores, refulge em páginas que seriam subscritas pelo mais fervoroso portenho, e em todas elas eriça-se aquela soberania plena, apenas limitada por uns frágeis princípios gerais de livre navegação dos rios, a resistir a todos os transes, a recalcitrar irritantemente em todos os debates e a sobrancear, brilhantíssima, as mais violentas crises das guerras, que não raro se centralizaram em Martim Garcia, desde fins de 1825, em que a ocupou a esquadra do vice-almirante brasileiro, Lobo, deixando-a voluntariamente para reforçar a praça da colônia, até meados do século, quando a expugnaram e ocuparam, durante a intervenção estrangeira, os marinheiros franceses do almirante Leblanc, emparceirados aos orientais de Frutuoso Rivera, ou mais tarde, durante a intervenção britânica, outra vez pelos orientais, a mando do coronel Garibaldi. É de ver-se, então, como se transfigura o significado real da conjuntura gravíssima, naquele período em que tremularam sobre os espaldões rasteiros dos pequenos fortes da ilha as bandeiras da França e do Uruguai. No insofregado afã de elidir o hiato a abrir-se numa posse que, se lhe faz mister, seja sempre contínua, nunca discutida, nunca perturbada, para estabelecer que a usurpação também é um meio de adquirir, imprescritível sob a consagração do tempo e mais necessário até entre os estados soberanos que entre os indivíduos, o escritor, não lhe importando que aquela posse tenha sido negada solenemente pela própria Confederação Argentina no Tratado de 7 de março de 1856, demasia-se às últimas temeridades da tese preconcebida, invertem-se os fatos, põe-se a história pelo avesso, e todo afestoado das grinaldas ricas de um estilo exuberante, transfigura-se o fato desfavorável. Aproveita-se a circunstância de se ter refugiado ali, entre os desvelos de franceses e orientais, o grande e infeliz general Laval, com os seus companheiros repelidos pela ditadura de Rosas, para firmar-se curiosamente a continuidade do direito. A ilha faz-se, então, o território virtual da Argentina futura, transformando-se no mais seguro abrigo da sua liberdade ao ensaiar contra o tirano uma reação predestinada a agitar-se longo tempo inútil, sulcada intermitentemente pelos revides tremendos do ditador, até que as armas brasileiras se associassem àquela aspiração nobilíssima e desfechassem a vitória internacional de Montecaseros. Entretece-lhe a legenda heróica, a um tempo fulgurante e fugacíssima, em que tanto se aprazia a inteligência sonhadora de Juan Bautista Alberdi. La isla tomaba para los argentinos contornos fantásticos en ese tiempo. Laval estaba allí como un león encadenado, tratando de organizar el cuerpo de ejército que necesitaba para atacar Rosas en el centro de su poder. Allí se reunió su secretario y consejero don Félix Frías, quien debó acompañarle en toda su campaña, fiel en la vida y en la muerte. Allí se fueron incorporando antiguos compañeros de armas, Olavarría, Pueyrredón, Benavente, González. Martín García recibió entonces el nombre de Isla de la Libertad. De allí debía salir la cruzada redentora, al mando del héroe de la emancipación americana, en quien todos los proscritos de la tiranía cifraban sus esperanças de salvación. O estilo é quase bíblico, na simulcadência destes períodos breves. Compassa o reiterativo de um advérbio martelante a marcar o passo grave de um pensamento solene. Mas é por isso mesmo eloquente. Se algum pensador vadio acudisse o intento de interpretar a Odisseia das Ilhas, uma longa derrota pelos séculos em fora, desde Ítaca a Santa Helena,
Ao chegar à boca do Prata, bastar-lhe-ia traduzir, justalinearmente, as páginas mais gongóricas da literatura hispano-americana. Por aqueles tempos, o espírito maravilhoso de Alberdi doudejava em ditirambos sem rimas, contemplando-a. Martín García, apenas conocido de los marinos de los ríos, este nombre oscuro como tus rocas y tus aguas, representará en adelante una leyenda gloriosa, un monumento eterno de sublimes recuerdos. Ou mais longe, arrebatado na visão dos sonhados dias da liberdade. El navegante solitario no verá tus montes, ni tus rocas, como essas creaciones indiferentes al corazón. Tus aguas serán queridas y tu tierra respetada. En ellas se reunirán, dirá, y esta palabra recordará una época inteira. Martín García, bendición sobre ti. Por fim, a sua fisionomia histórica ampliou-se numa utopia. Nos últimos tempos da ditadura Rosas, todos os alentos da nacionalidade dessangrada pela machorca parecia concentrarem-se na fortaleza moral de um homem. Domingos Sarmiento sobressaía nas crises da sua terra, despedindo os clarões de suas grandes esperanças, presságios de um próximo amanhecer, depois de uma noite nacional de 20 anos. E entre os planos engenhados pela sua inteligência infatigável, idealizou aquela cidade maravilhosa que seria um dia capital dos Estados Unidos da América do Sul e sede fundamental, aduaneira, do majestoso Zollverein, do Brasil, Uruguai, Paraguai e República Argentina. Porém, locando-a em Martim Garcia, que ele percorrera e medira, muito a sério, muito convencido, sem que o desinfluísse base tão exígua e ideal tão desconforme, o extraordinário escritor, no que sobretudo atenuou, foi naquela situação pré-excelente, a forquilha dos dois grandes rios, com os dispositivos hidrográficos que revimos e tanto a aparelham para submeter ao critério argentino toda a navegação do Prata. Não o disfarçou. É para ver-se-lhe o ingênuo entusiasmo. Aquela islita que os europeus ocupaban siempre sin darse cuenta por qué, es hoy moral y políticamente hablando un Gibraltar, un Capitolio, un mundo. Ahí está el nudo gordiano de la cuestión argentina. De ahí dependen los destinos de las provincias del interior, del Paraguay e mucho del Uruguay. É quase a apologia do velho espectro histórico do vice-reinado. Uma linha mais e o espírito glorioso do pensador da civilização e barbárie resvalaria ao imperialismo raso de Manuel Rosas. Mas, ainda neste caso, a sua ilusão era enorme. Jacente a menos de 3 milhas da costa do estado oriental, o Gibraltar ardorosamente proclamado seria hoje derruído em poucos dias, aluindo-se pedra por pedra, desmantelando-se, desmontado por qualquer bateria de canhões modernos que se emparquem na margem uruguaiana e se conteirem, diminuindo até os ângulos de mira para que não passem altas demais sobre ela as trajetórias distensas de 3 léguas. Dado, porém, que a indústria da guerra não se aperfeiçoasse tanto, e pondo de lado uma hipótese deplorável cada vez mais repelida pela cultura sul-americana, a legenda heróica de Martim Garcia, urdida pelos agentes terrestres articulados às agitações humanas, seria inteiramente desfeita com o simples progredir do fato natural que lhe propiciou condições tão vantajosas. Desde 1855, um oficial da Marinha norte-americana descobrira, por acaso, a outra banda, entre ela e a margem uruguaia, um novo canal, de requisitos superiores de navegabilidade, a contrastarem em todos os pontos com o estado cada vez mais precário da antiga passagem histórica do ocidente argentino, que de ano para ano ia tornando-se menos praticável, apesar dos incessantes e pertinazes serviços de dragagem, quase inúteis ante a invasão contínua das areias. É este incidente que, inexplicavelmente, Agustín de Bedia não cita, esta maravilha banida às últimas notas dos anais geográficos, ao mesmo passo que apagaria de vez, no quadro das relações internacionais, os contornos da ilha memorável, ou atenuar-lhe-ia a primitiva importância, destruindo-lhe o primitivo encanto, acarretou consequências mais sérias, substituindo o remoído debate da soberania sobre uma rocha quase a afogar-se nas águas, pelo mais complexo ou mais inçado de preconceitos patrióticos, que se diz
A jurisdição do prata. Fim da seção 9.